Ele dizia o seguinte, ele dizia, o Dr. Pedro Batista, ele tentou se aproximar do Ministério da Saúde por conta das críticas que haviam sido feitas pelo ministro Henrique Mandetta com relação à proliferação do vírus dentro da empresa. E nessa tentativa de aproximação, ele buscou o apoio, parece que tinha um médico que era primo ou sobrinho do ministro Mandetta, que tentou uma aproximação. Essa aproximação não teria dado certo, de modo que ele tentou se aproximar, então, de supostos assessores que estariam orientando o governo federal. Esses assessores, eles estariam alinhados com os interesses do Ministério da Economia. E me foi concedido, assim, determinados detalhes pelos meus clientes que participaram dessa reunião, e nessa reunião foram esclarecidos todos esses dados. Isso. A informação que eu tive a partir dos meus clientes era a seguinte, que por conta das constantes críticas que o ministro Mandetta vinha fazendo com relação ao operador de saúde Prevent Senior, a direção executiva tinha que tomar uma atitude. Qual foi essa atitude? Num primeiro momento, se aproximar do Ministério da Saúde através de um médico que era familiar ou vinculado ao ministro Mandetta. O ministro Mandetta não deu essa abertura, fazendo com que eles procurassem outras vias. Segundo informações, o Dr. Pedro foi informado que existia um conjunto de médicos assessorando o governo federal e que esse conjunto de médicos estaria totalmente alinhado com os interesses do Ministério da Economia. Os interesses do Ministério... Da Economia? O gabinete paralelo, né? Agora, a novidade é o Ministério e tinha da Economia. Conexão com o Ministério da Economia. Pergunta... Eu posso esclarecer. Eu também tive essa mesma dúvida, até porque... É novo. Novíssimo. Até porque... Gabinete paralelo junto ao Ministério da Economia. Eu também. Não sei se estava junto, porque eu sinceramente não sou uma especialista política. O que eles me explicaram foi o seguinte, existe um interesse do Ministério da Economia para que o país não pare. E se nós entrarmos nesse sistema de lockdown, nós teríamos um abalo econômico muito grande. Então, existia um plano para que as pessoas pudessem sair às ruas sem medo. Como a pandemia estava fazendo com que existissem muitas repercussões a respeito do risco de você sair na rua, eu mesma fui uma dessas pessoas que fiquei em lockdown, fiquei muito preocupada. Eles desenvolveram uma estratégia. Qual era essa estratégia? Através do aconselhamento de médicos, esses médicos, eu posso citar também de forma nominal, porque me foi dada essa explicação, era o Dr. Anthony Wong, toxicologista, responsável por desenvolver um conjunto medicamentoso atóxico, a doutora Anísia Yamaguchi, especialista em imunologia, a qual deveria disseminar informações a respeito da resposta imunológica das pessoas, o virologista Paolo Zanotto, para que ele falasse a respeito do vírus e tratasse a respeito dessa situação de forma mais abrangente, evocando notícias, e que a Prevent Senior ela iria entrar para colaborar com essas pessoas. É como se fosse uma troca, o qual nós chamamos na denúncia de pacto, porque é assim que foi me dito. Alguns médicos descreveram como aliança, outros médicos descreveram como pacto. Essas pessoas citadas eram expoentes do gabinete paralelo. Então, o fato novo é a relação desse gabinete paralelo com o Ministério da Fazenda. O Ministério da Economia, que me foi dito... Da Economia. Em nenhum momento eu ouvi falar da pessoa do ministro da Economia. Na verdade, o que eles falavam era de um alinhamento ideológico. Tá. A economia não podia parar e o que eles tinham que fazer era isso, conceder esperança para que as pessoas saíssem às ruas. E essa esperança tinha um nome, hidroxicloroquina. Então, no primeiro momento, eles queriam que as pessoas tivessem coragem de sair de casa. Claro. Por favor. Claro. Não, senador, tá. Ela colocou... Desculpa, a senhoria... Eu já voltei pegando o mesmo tema. Claro. Que havia um plano do Ministério da Economia de fazer com que as pessoas pudessem ir à rua livremente e este grupo que nós chamamos aqui Gabinete Paralelo, ele daria um suporte a este plano do Ministério da Economia. Entendi bem isso? A informação que me foi passada é a seguinte, eu posso repetir. Havia um interesse inicial
vinculado ao governo federal de que o Brasil não parasse, o Brasil não podia parar. Eles estavam extremamente preocupados com a possibilidade de lockdown. Como todos, acho que acredito que toda a população no geral. Por conta disso, as informações que foram levadas aos médicos em uma reunião promovida pela instituição foi a seguinte, que existiria uma colaboração com relação à instituição Prevent Senior na produção de informações que convergissem com essa teoria, ou seja, de que é possível você ter ou de você utilizar um determinado tratamento como proteção. No começo se chamava tratamento preventivo e depois, com o desenvolver dos estudos, entendeu-se que não era preventivo, na verdade um tratamento precoce, porque não existe prevenção. Mas a população no geral, quando ela escuta a palavra prevenção, ela se encoraja a sair na rua, porque ela acha que se ela tomar esse conjunto de medicamentos, conforme o vídeo que nos foi mostrado, ela ficará imune de algum modo. E ela tem coragem de sair. E ao sair, ela se expõe ao vírus. Ainda que doentes, segundo informações que me foram passadas, essas pessoas teriam a esperança de que não iriam falecer daquilo. E a esperança se chamava, naquele momento, hidroxicloroquina.